que eu não sei se é do conhecimento de vocês. Vocês já ouviram falar das Irmãs Fox? Quem já ouviu poderia levantar a mão só para ter uma ideia, porque para mim é uma novidade. Eu não conhecia essa história, essa passagem, e eu fiquei muito fascinada quando eu conheci. E achei assim, quando me convidaram para fazer essa palestra, que é a primeira aqui, faz pouco tempo que eu estou aqui, né, frequentando a casa, coisa de um ano, falei, é essa, porque geralmente, onde tem evangelização, essa é uma das historinhas onde a evangelização começa com as crianças, né? Então vamos lá, então vai ser novidade aqui para vocês também. Tá legal aí, mas posso ficar aqui? Pode. Então vamos lá. O legado das Irmãs Fox. Para a gente começar essa história, né, essa passagem, a gente vai voltar lá para o ano de 1847. A Europa e os Estados Unidos, elas estavam em uma efervescência espiritual e científica. Por quê? Nesse período, a gente estava na Revolução Industrial ainda, que ela estava acontecendo. Ela começou lá em 1750 e ela se estendeu até 1850. No mundo, foi uma revolução imensa. Até então, a gente tinha um mundo que ele era todo manufaturado e, de repente, começaram aí as máquinas, as produções industriais, tudo mudou, cientificamente e também materialmente. No mundo material, a gente teve essa mudança que foi muito positiva e também negativa, porque ela acabou pesando em alguns aspectos, né? Das pessoas, a gente vê aqueles filmes que tinham os operários, que tinham aquelas cargas, né, massivas de trabalho, mas também ela trouxe ao mundo a possibilidade de evolução. Ela era necessária, né? E no mundo espiritual não foi diferente. Muitas pessoas começaram a entrar em questionamentos, né? Se afastaram de algumas religiões tradicionais e começaram a se conectar com a lei. Mas isso assim, tudo de uma forma sublime, calma, né? Bom, a gente já se ambientou e a gente vai lá para a aldeia de Hydesville, no condado de Wayne, no estado de Nova York. Eu até trouxe um mapinha aqui para a gente ter uma ideia de onde que fica, né, esse condado. Ele é ali próximo ao Canadá. E a gente vai falar do Canadá daqui a pouco, né? Então eu trouxe esse mapa para a gente se ambientar e onde que a gente está. Bom, agora a gente vai chegar na família Fox. Quem era a família Fox? Uma família canadense, de origem canadense, né? Eles eram batistas. E aí, o pai, o John Fox, ele chegou naquelas terras ali, oportunidade de ganhos, era uma terra próspera, que ele via que ia ter evolução. Então ele se mudou com a família para essa localidade, junto com a sua esposa Margarete e com as duas filhas que estavam com eles ali, que era a Margarete também, de 14 anos, e a Catherine, de 11, que a gente vai chamar a partir de agora de Kate. Então eles mudaram, né, para lá. E aqui nessa foto que vocês estão vendo, a gente tem uma personagem ali que é a Leia. A gente vai falar muito da Leia mais pra frente. Mas a família Fox não eram só esses 5 integrantes, tinham mais irmãos. Mas é que eles não moravam lá juntos e tudo mais. Bom, aí o que aconteceu? Quando eles mudaram para lá, em 1847, eles foram para uma cabana. A cabana era uma ótima moradia, tinham outros colonos que moravam ali nas imediações. Mudaram para lá, estava tudo tranquilo, não tinha nada de errado. Estava tudo assim, muito promissor, tudo ótimo. Beleza, passaram-se alguns meses, começaram umas batidas leves na cabana. Os sons de arranhado, que foram aumentando gradualmente. Haveria uma explicação para isso? Porque assim, vamos lembrar que o pai era batista, o pai era muito cético, né? E aí eles começaram a levantar assim, teorias do que poderia ser isso. Haveria uma explicação? Poderiam ser ratos, eram os móveis antigos que estavam ali, né, instalando, ficava mais quente, esfriava, a região ali, como vocês viram perto do Canadá, mais fria, né? E a questão que deixava assim todo mundo muito intrigado é que o negócio estava aumentando gradualmente, não era algo que acontecia esporadicamente. Se fosse um rato, passaria e não ficaria ali aumentando, né? Não estaria muito sentido. Essas questões que eles tiveram, elas servem até de lição para a gente, porque quando a gente quando a gente está ali num fenômeno que de repente está instalando alguma coisa, a gente tem que questionar.
Isso é mesmo um fenômeno paranormal? Eu estou ouvindo alguma coisa ou é alguém lá na rua? Inclusive o Kardec ensina isso pra gente, que a gente sempre tem que buscar as causas naturais das coisas. A gente pesquisou, não é? A gente vai para o segundo passo. Bom, aí tudo tranquilo, foi olhando aí assim, acontecendo barulho aqui, barulho ali. A situação ficou muito intensa, muito, ao ponto das meninas não quererem nem dormir mais sozinhas, porque elas ficando muito incômodas. Elas estavam ficando muito incômodas porque não dava, elas começaram a dormir lá com os pais, estava ficando pesado, até a noite de 31 de março de 1848, que foi a noite mais intensa de todas. Os barulhos estavam aumentando. E aí, a Kate, gente, eu fico imaginando essa Kate. Vocês acham que ela era uma sapequinha ou ela estava morrendo de medo? Porque a Kate foi corajosa, perguntei essa coragem. Ela foi corajosa e desafiou a força. De que forma? Ela falou assim, perdão, ela não falou nada. Ela fez assim, ela escutou a batida, ela escutou lá 2 batidas, ela pegou as palmas da mão e repetiu batendo 2 vezes. Parou. Teve mais 2 batidas, ela foi lá com a palma da mão, bateu novamente. Aí ela falou assim, opa, tem alguma coisa aqui. Então ela falou a famosa frase, que eu acho a frase o máximo, né? Porque ela me fala assim, Senhor terra rachado, faça o que eu faço. Eu nunca faria isso, eu não sei vocês. Numa cabana escura, à luz de vela, com barulhos que a gente nem sabia o que era. Ela me fala isso, Senhor terra rachado ainda, toda, né? Não, vem aqui, tem alguém aí? Faça o que eu faço. Pois ela foi lá e deu 3 batidas com a palma das mãos. O que aconteceu? O mesmo número de batidas aconteceu na sequência. Ou seja, tínhamos ali uma comunicação inteligente. Estava acontecendo algo que não era normal. Pois ela repetiu e aconteceu novamente. Bateu novamente a palma, aconteceram as batidas novamente. Bom, então, nesse episódio começaram as comunicações inteligentes. O Márcio está funcionando? Tá bom. Bom, na sequência, a irmã fez o mesmo. Ela pegou, bateu as palmas, o som repetiu. O negócio estava tão interessante que a Kate, ela nem estava batendo mais palma. Ela se virava, dobrava a mão, assim, colocando os dedos. O número dos dedos que ela virava era o número de batidas exato que ela percebia que eles ouviam que estava acontecendo na cabana. Meio aqui sem querer, vamos voltar. Bom, a mãe, testemunhando tudo aquilo, ela começou a interagir também. Só que a mãe era adulta e ela falou assim, pera, vamos pedir uma prova aqui, né, para saber, porque nessas comunicações elas foram perguntando, quem está aí? É humano? É alguém vivo? Não. É um espírito? É. Então, naquela comunicação ali, eles sabiam que era um espírito. A mãe, querendo ter uma prova maior, ela pegou e pediu assim para a entidade que estava ali. Então a gente não sabia o que era, né? Quantos filhos eu tenho e eu quero saber a idade de todos, respondendo nas batidas. Pois a resposta foi 7 filhos. Qual que é a curiosidade nessa resposta? Eles tinham um filho de 3 anos que eles haviam perdido, que eles não haviam comentado com ninguém. Pois a entidade ali respondeu que haviam 7 filhos e ainda deu a idade da criança, que era de 3 anos. Então as idades bateram e o negócio ficou, né? Meu Deus. A mãe delas falou assim, posso chamar os vizinhos para eles verem o que está acontecendo assim, aqui? E a entidade também falou, pode. Pois então chamaram-se os vizinhos. Os vizinhos também fizeram perguntas, os vizinhos também tiveram respostas inteligentes para as perguntas deles. Não era o acaso, aquilo era o fenômeno que estava acontecendo. E a vida dessa família, ela nunca mais seria a mesma, nunca mais. Até eu coloquei uma imagem aí, né? Imagina a cabana, essa luz escura, luz de velas, e o pessoal lá fazendo essas batidinhas aí, eu não teria coragem. Bom, eu coloquei aqui para representar, tinha uma imagem, mas eu não sei porque que ela não apareceu, da cabana, com luz de velas, mas dá para ver aí a pergunta, né? Mas olha o ambiente em que eles estavam, e eles estavam fazendo todas essas interações. Eu julgo assim de muita coragem, principalmente há mais de 100 anos atrás. Se isso acontecesse hoje, como seria? Com todo o conhecimento que a gente tem. E com eles lá que não tinham nenhum conhecimento. Pois então, a gente vai entrar agora num detalhe de tudo isso, que é
que aconteceu nessa cabana para ter esses eventos, essas batidas todas? No início dessa cabana, né, dessa construção, morava lá a família Bel e também a sua criada Lucrécia. E tinha um caixeiro que sempre passava por lá, porque antigamente a gente, né, só tinha assim, os caixeiros que faziam as vendas, né, era tudo limitado. Ele constantemente passava nessa cabana para fazer as vendas. A Lucrécia tinha contato com ele, todo mundo tinha, beleza, tudo tranquilo. Um dia a família Bel fala assim para a Lucrécia: vamos dar uma semana aí de folga para você, uns dias. Beleza, a Lucrécia foi para casa, os dias passaram até que ela voltou a trabalhar. Quando ela voltou, ela percebeu mudanças significativas na casa e no porão. O porão estava revirado, tinha terra, não estava daquele jeito quando ela saiu. A casa estava diferente, né? A cabana estava diferente. Mas ela percebeu aquilo, não sabia o que era, não era da conta dela, ela limpou o que ela tinha que limpar e vida que segue. Beleza, até o dia que a família Bel se mudou de lá. E nesse tempo, o Charles Bosman nunca mais apareceu, ele sumiu. Mas como ele era um caixeiro viajante, passou batido. Maravilha. Então chega a família Flores. A cabana onde a família mudou, ela já tinha um histórico de batidas, de mal-assombrado, tanto que teve gente que morou antes e foi embora, não conseguiu ficar na casa. Mas agora eu não consegui entender se eles mudaram para lá sabendo disso ou se ninguém contou para eles ficarem na cabana, né? Porque ninguém queria ficar na cabana, ela tinha uma reputação. Bom, passou o tempo, como eu falei para vocês aí, e esses fenômenos começaram, né, com a família Fox. E nessas perguntas que as meninas faziam, o seu espírito, o que aconteceu com você? Elas chegaram no nome do Charles Bosman, elas chegaram na situação que ele havia sido assassinado, mas elas perguntaram para ele, o que ele queria fazer? Ele queria vingança? Ele queria, né, que mexesse, ele não queria que mexesse em nada. Ele só queria que soubessem que ele estava enterrado ali, no porão da casa. Então, em 1948, depois de muita gente ficar falando sobre isso, eles fizeram uma investigação ali pela casa. E olhem só vocês o que eles encontraram nesse porão. Alguns restos de ossos. Todo mundo tem resto de osso em casa, é uma coisa comum. Restos de cabelo. Cabelo tudo bem, né? E itens de mascate. Estava tudo ali assim, revirado com terra, mas isso não era prova suficiente para nenhum assassinato. Como que alguém ia provar? Né? Ó, restos de ossos aqui é de alguém, mas como que eu provar que era do rapaz ali que tinha sumido, né? Passou. Isso gerou também muita incredibilidade com as meninas, porque elas não provaram nada do que havia ali. Porém, adiantando e pulando um pouco a história, indo lá para 1904, 56 anos depois, o Jornal de Boston noticiou uma descoberta. Adivinhe, havia uma parede falsa que caiu e dentro dela o que havia? Um esqueleto. Esqueleto humano, e eles comprovaram que era do Bosman. Então, ficou ali uma evidência que confirmava o que as irmãs falavam e o espírito que ali conversava com elas. Mas isso foi só 56 anos depois. Bom, aí a gente volta lá para março de 1848. Imagina a popularidade disso tudo numa aldeia pequena, né? Naquele tempo. Chegou a ter 300 pessoas reunidas para ver aquele fenômeno. Por quê? Começou a vir gente de fora, né? Todo mundo curioso. Essa notícia se espalhou rapidamente. Então, pessoas de outras cidades começaram a vir para cá, e para cá, para lá. E aí virou aquele fuá, né? E aí o que aconteceu? Estava incomodando de certa forma a comunidade. E foram eleitas 3 comissões para averiguar essa situação. Inicialmente a primeira não conseguiu comprovar nenhuma fraude, nenhum problema. A segunda comissão, ela foi formada só por mulheres. Essas meninas passaram apuros nas mãos dessas mulheres, elas foram amarradas, nuas. Por quê? Levantava-se a hipótese que era uma fraude que acontecia ali, que as meninas faziam estalos, eram batidas intensas, mas até que você não provasse que era verdadeiro, então imagina, você amarrou a menina ali, ela não está com nenhum vestido que ela pode colocar a mão por baixo, elas não conseguiram provar nada. E a terceira comissão, só com mulheres céticas, contrárias à comunicação, que também não conseguiram provar nada, porque o intuito era provar que tudo ali era uma fraude. Porém, a reação popular, que a gente sempre sabe que acontece, né? Revolta da comunidade,
eles não queriam mais elas lá, eles queriam linchar as meninas. Tanto que aconteceu isso e elas foram salvas por uma autoridade local que impediu que isso acontecesse com elas. Só que aí o pessoal ali falou, aqui não está seguro para vocês precisam mudar daqui. Então o que elas fizeram? Elas mudaram. A Kate foi morar com a Leia, que era a irmã mais velha. A Leia ela tinha 20 anos mais que as meninas, já vou falar mais dela mais pra frente. E a Maggie, que agora a gente vai chamar Maggie, né? Ela foi morar com o irmão dela, o Davi Fox. Só que mais tarde a Maggie foi morar também com as duas irmãs, né? Com a Kate e com a Leia. Só que aí a Leia não era como as meninas, a Leia ela tinha vivência. E ela percebeu ali uma oportunidade. Opa, mediunidade? E a mediunidade acompanhou as meninas. Então ela falou assim, peraí, tô vendo aqui, ó, chances de ganhos, meu Deus. E então, começa aí o capítulo Leia. Por que Leia? Ela foi muito importante na história das irmãs e também do Espiritismo. Por quê? A Leia era diferente das irmãs, como eu falei. Ela morava em Rochester, ela lecionava música, né? A Leia, ela teve vários casamentos. Naquela época, quem se separava? Era uma coisa muito mal vista. Ela não teve um, não teve dois. Ali já era o terceiro casamento dela. Então, assim, ela era uma mulher vivida, ela tinha evidência, ela largou, tem outro, né? Você percebe que ela não era assim tão inocente. Ela era uma mulher ali que fazia a vida dela. Ela escreveu um livro, posteriormente, em 1885, onde ela mencionava as supostas faculdades paranormais dos ancestrais da família Fox. Supostas porque não haviam provas, né? Mas o fato que a gente tem que registrar aqui, que ela disse que toda a família Fox tinha, né, esses poderes, e que essa questão do sensitivo ficou como poder de sense, que a gente usa até hoje, né, como sensitivo. A Leia, ela foi a empresária das irmãs, mas empresária mesmo ao pé da letra, literalmente, porque ela assumiu o papel de organizar as apresentações, administrar os ganhos, pagar as meninas, ela que negociava com o teatro, ela que garantia os contratos, o pagamento, tudo era ela. Uma curiosidade até que o pessoal falava que ela era muito grossa. Como que a gente podia ser boazinha se a gente era empresária nessa época? Imagina uma mulher empresária. Ela tomou a frente, ela era assim, à frente do seu tempo. Mas ela precisava ser assim, porque senão a história não ia acontecer como ela aconteceu, né? Bom, a Leia é fundamental para transformar o Espiritismo num movimento popular. E a gente vai ver mais pra frente o porquê disso, né? Como a gente falou da Leia, eu vou abrir aqui para falar também da Amy e do Isaac Post. O Isaac, ele foi o responsável pela telegrafia espiritual. Porque, como que era a comunicação com as meninas? Elas escutavam a batida e, né, a batida era sim, não, era assim, muito engessado, não tinha como avançar com a comunicação daquela forma. Com a telegrafia espiritual, o Isaac, né, colocou cada letra do alfabeto uma batida. Tudo bem, comparado com hoje, ainda lento, mas foi um avanço. Aí as comunicações, elas se transformaram, o negócio andou muito, foi uma evolução. E um adicional para falar disso é que a Amy, a esposa, né, do Isaac, ela ficou próxima das meninas, quando as meninas mudaram lá, na casa da Leia, né? Porque ela ficou próxima delas, ela estava sendo até uma espécie de mentora, porque, vamos lembrar, as meninas, elas eram novinhas e elas não tinham conhecimento da vida. A Amy, ela deu conselhos, ela encorajou e ela também deu um pouco de proteção para as meninas. Então é interessante de pontuar isso. Bom, vamos voltar lá para a popularidade. Daí foi um tapa, né? Porque a Leia, ela pegou e começou a administrar essa situação. O sucesso e a popularidade das irmãs Fox era um negócio absurdo. O país inteiro falava dela. Transcendeu o país, foi parar na Europa, né? Muita gente ficou interessada. Tem até uma situação que até no Brasil chegaram a falar dela nos jornais aqui locais, que era uma coisa assim, bem difícil e improvável, porque o jornal aqui era bem, né, arcaico. E tem lá uma notinha, eu procurei, infelizmente eu não encontrei para mostrar aqui para vocês. Mas elas se tornaram uma sensação. E elas despertaram muita curiosidade. Mas aí elas levantaram essas curiosidades entre os religiosos também, os cientistas e os jornalistas. Nem todo mundo achava aquilo bonito. A Leia,
responsável pela organização e a promoção de jornais. Ela era a pessoa que organizava toda a vida delas, né? E ela percebeu que as meninas tinham capacidade de reunir grandes públicos. E ela não perdeu a deixa. Ela, como gestora, ela foi incrível. Ela arrastou multidões, perdão. A Arlete briga comigo se eu falar multidão. A Arlete é professora de português, tá, gente? A Leia, ela arrasava como gestora de eventos. E isso foi fundamental no sucesso das meninas também. Temos que pontuar isso de uma forma assim, muito forte, porque esse foi o principal diferencial delas. Elas tinham também a mediunidade, mas se não tivesse essa empresária, não teria sido esse sucesso, né? Essa popularidade toda que as irmãs foram. Bom, aí começaram os questionamentos, como eu falei, né? O que seria isso que acontece com as irmãs? Seria um dom espiritual? Será? É uma conexão com além? Porque vamos voltar lá no tempo, 1848, como era tudo, né? Tinha eletricidade naquela época, como que era? Eu nem sei direito se já existia telégrafo, não tenho certeza, mas assim, era tudo muito rudimentar. E aí você está tendo uma conexão com o além, né? Já tinha um telégrafo? Bom, as críticas e as investigações vieram pesadas em cima das meninas. Eles não perdoavam, imagina. Aí, jornalistas, líderes religiosos, cientistas questionando os fenômenos e levando as meninas para muitos testes, para muitas provas. Só que nunca eles conseguiram pegar que era fraude. Mas isso não impedia que a pessoa falasse, olha, mas elas não conseguiram, não peguei aqui qual que é o truque delas, mas ninguém nunca conseguiu provar, é fraude. Tanto que o que aconteceu lá na frente, que foi o declínio disso tudo, não foi nada que fosse comprovado. Foram elas mesmas que permitiram isso, né? Bom, as tentativas de explicações racionais seriam possíveis truques. Eu li que o Odini, né, o mágico, ele ficou louco com a história dessas meninas, porque ele tinha certeza que isso eram truques, porque ele era um mágico de truques excelentes. Mas ele não conseguiu desvendar nada, cara, porque não eram truques. Não era nada ali que você fosse desvendar. Era realmente mediunidade. A mediunidade você não explica, não é uma coisa humana que natural, né? Ela vem lá de cima, tem que abrir a cabeça. Naquele tempo, eu entendo a galera que não concordava. Mas vamos lá. Quais eram as teorias dos céticos? Eles alegavam que os sons eram produzidos por estalos de dedos e articulações. Imagina uma pancada. Desculpa, foi bem correio. Como que você vai fazer esse barulho que eu fiz aqui com o estalar do dedo, por mais forte que eu tenha, né? Não pode ser. E a defesa dos apoiadores afirmava que as batidas eram intensas demais para ser um simples truque. Então eu já me entendi como uma apoiadora, né? Porque é óbvio que eu ia estar ali com eles, né? O que aconteceu com tudo isso ocorrendo pessoal em cima delas? Aumento do mistério. Para quem entende um pouquinho de marketing, você quer fazer uma venda? Põe o mistério ali. Vem aí uma grande, todo mundo quer ver o que é. Aconteceu um acidente, todo mundo quer ver o que aconteceu no acidente. É natural. Aumento do mistério, polêmica e curiosidade ampliaram o fascínio público pelas irmãs. Tudo que elas precisavam. Então a galera achou que estava ali fazendo uma coisa que ia derrubar as meninas, pelo contrário. Eu entendi ali que foi a mesma coisa quando queimaram os livros do Kardec. Né? A igreja foi lá e queimou os livros. Nossa, agora a gente encerra. O que tinha nesses livros? Vamos ler. A igreja queimou os livros aí que o negócio foi um grande boom. Né? Eu já fui lá para a Europa, vamos voltar aqui para os Estados Unidos. Né? Bom, polêmicas e curiosidades à parte, que ninguém conseguia derrubar aí as irmãs, que a gente pode falar, derrubar, né? Foram 20 anos de trabalhos intensos e exaustivos com essas meninas. Era uma coisa assim, um trabalho muito pesado, muito intenso. E o que começou a acontecer no mundo, não só nos Estados Unidos, mas lá também, não eram só as irmãs que estavam com esses fenômenos acontecendo. Vários outros fenômenos mediúnicos começaram a acontecer com muitas pessoas. Começaram a surgir outros médiuns notórios, não eram só elas, uma certa até concorrência com as meninas, mas tinha espaço para todo mundo, mas começou a chegar gente, né? Então assim, elas até perderam um pouquinho do espaço que era absoluto delas, eu acho que até vínculo, eles tiveram coragem de
enfiar a cara, porque era negócio promissor, dava dinheiro, dava gente. Então, começaram a surgir outros médios notórios, né? E esses fenômenos começaram a acontecer em várias partes do mundo, não só na América, como também na Europa, mas nada tão notório como com as irmãs Fox. Nada como acontecia com elas. Mas aí eu entendo também que tem um pouquinho da mão da Lélia. Talvez se tivesse outro médico, que tivesse uma assessoria tão boa, a gente tivesse uma história diferente. Mas não, a missão estava na mão das meninas, elas não estavam ali à toa. Bom, falando disso, de eventos notórios, né, a gente pode pontuar aqui que em 1853 começaram os eventos das mesas girantes. Até então a gente não tinha isso. E o negócio começou a pegar fogo. As mesas giravam, respondiam perguntas, elas até levitavam. Lembrando que esse tipo de coisa acontecia muito na Europa e nos Estados Unidos e no resto do mundo, porém, sempre com pessoas de alto poder aquisitivo. Não era uma coisa assim que era aberta para todo mundo, era um nível mais elevado. Mas o mundo estava assim em ebulição, estava acontecendo muita coisa. Vamos lembrar que a gente estava vindo aí da Revolução Industrial, então assim, parece bobagem, parece que são 100 anos. Não, foi tudo muito rápido, muitas mudanças significativas. Bom, vou falar para vocês agora que muita gente estava questionando, né, o que acontecia. Vou falar para vocês aqui do William James. Ele era um filósofo, psicólogo americano, autor de Variedades da Experiência Religiosa de 1902, pioneiros da psicologia moderna, super respeitada essa obra dele, é até hoje muito respeitada. Por que eu trouxe ele aqui? Porque tem várias figuras que usaram esse termo que eu vou usar agora, que é o invasão organizada. Muitas personalidades falaram que o que estava acontecendo no mundo foi uma invasão organizada do mundo espiritual, porque não acontecia só com as irmãs, acontecia em várias partes do mundo de forma organizada. A espiritualidade chegando de forma organizada, sempre. A espiritualidade nos faz. Aí o William estava comentando, né, que isso se espalhou muito rapidamente, é um fenômeno, não é uma coisa igual. E isso estruturou o movimento espiritual no mundo. Gerou um debate entre a ciência e o sobrenatural. E a visão do James, o espiritismo era uma forma religiosa que questionava a realidade materialista e científica da época. Então eu trouxe só uma personalidade para a gente não se estender muito nessa parte. Mas muitas pessoas pensavam como ele. E ele não era uma pessoa espiritualizada. Ele era um psicólogo, pai da psicologia moderna. Então é interessante de pontuar isso. Bom, o que aconteceu a partir disso? Começou o desvio da conduta. E aqui a gente colhe o que a gente planta. Essa é a lei, né? O que aconteceu com as meninas? Nessa jornada muito intensa, desses 20 anos trabalhados, sem descanso, com um monte de gente cobrando, era muito difícil. Entrou álcool na vida dessas meninas. Não só álcool, mas também outros vícios. A Kate e a Leia, elas tinham mais problemas com o alcoolismo. E o que aconteceu? Uma coisa muito séria. A Kate se envolveu numa disputa com a Leia em relação à guarda dos filhos dela. A Leia denunciou a Kate e a Kate ela foi presa. Ela ficou presa por conta da irmã num períodozinho aí. Não sabemos exatamente o que aconteceu com essas meninas, mas assim, virou tudo de cabeça para baixo e aí foi desfiladeira abaixo. Tudo começou a dar errado, né? A Kate e a Maggie, elas se uniram para derrubar a irmã Leia. Se de repente a Leia estava desviando uma grana aí, como ela é empresária, vai saber, né? E essa informação eu não tenho para passar para vocês, mas o negócio era muito ruim entre as irmãs. O que aconteceu? Depois do episódio da Kate ser presa, elas decidiram atacar a Leia. E o que elas fizeram? Como me dói passar esse slide. Elas fizeram uma declaração contra o espiritismo. Todo o trabalho de 20 anos, aquela luta, pessoas duvidando, aquela, nossa, puxa, nada derruba, é a gente mesmo, é verídico, é real, a gente toca, é palpável. As meninas que fizeram tudo isso, derrubaram tudo isso. Só que o tiro saiu totalmente pela culatra, porque a intenção era atacar a Leia. E o que aconteceu com a Leia? Qual foi o impacto dela no estudo? Mínimo. Por quê? A nossa amiga Leia estava, acho que no quarto ou quinto casamento, com um banqueiro que era muito rico, muitas posses. Ela olhou isso, tá bom, tchau, tô aí com meu marido, sei lá pra onde que ela foi, tchau.
as meninas ficaram a Deus dará. E olha que estrago que elas fizeram. Isso dói, né? Não sei vocês, para mim doeu. Quando eu cheguei nessa parte, falei, nossa. Bom, o que aconteceu? A palavra desacreditação da Kate e da Ana. Perderam o crédito. Já era. É muito trabalhoso você chegar e mostrar que você é uma pessoa íntegra para derrubar uma coisinha, uma dança que você faz aí, uma coisa que você faz, você derruba toda a sua reputação. Imagina o que elas falaram. E não só elas, todo o movimento. Muito pesado, muito pesado. O que elas tentaram fazer? Uma retratação. Elas voltaram atrás nas declarações. Só que já era, a sociedade já não acreditava mais nelas. Elas perderam. Já era, não tinha como, não tinha. Mas a Meg tentou se retratar. Eu não coloquei a parte em que elas criticam, porque eu achei que a retratação ela é muito mais forte e, inclusive, ela tem uns pontos aqui pra gente. Então, eu vou ler rapidinho aqui. A Meg, numa entrevista no dia 20 de novembro de 1889, na imprensa de Nova York, um ano depois desse escândalo, quer dizer, elas não estavam conseguindo mais fazer nada, ela tentou se retratar, né? Que eu possa desfazer a injustiça que eu fiz à causa do espiritismo, quando, sob intensa influência psicológica de pessoas inimigas dele, fiz declarações que não se baseiam nos fatos. Essa retratação e negação não parte apenas do meu próprio senso, daquilo que é de mim, como também do silencioso impulso dos espíritos que usam o meu idealismo a despeito da hostilidade, da horda traidora, que me prometeu riqueza e felicidade, em troca a um ataque ao espiritismo que elas fizeram, e cujas esperançosas promessas foram falazes. Muito antes que eu falasse a quem quer que fosse sobre esse assunto, eu estava incessantemente advertida por meu espírito guia daquilo que eu devia fazer. Adendo, os nossos guias espirituais não falam tantas vezes coisas pra gente e a gente deixa passar. Mas para chegar no início a gente tem um longo caminho. Mas elas ouviam, elas não resolveram seguir esse caminho, elas seguiram o caminho errado, infelizmente já estava feito. Voltando, e cheguei à conclusão de que era inútil contrariar as suas recomendações. Bom, aí a gente chega numa situação. A gente pode condenar as irmãs. Poxa, meleca que vocês fizeram, meu Deus. Vamos pensar. Quando tudo começou, quem eram essas meninas, a idade que elas tinham? Uma tinha 11, outra tinha 14. Que experiência que elas tinham? Quem tinha experiência ali era a Leia. A Leia levou totalmente para o plano econômico. Fizeram uma grana, porque o negócio não era barato na época. Elas tinham maturidade e experiência. Se elas não tivessem alguém ali para mentorar elas de forma adequada, foi o que aconteceu. Elas não iam ser felizes, ia terminar. A doutrina, ela não era codificada, como a gente tem hoje. Hoje a gente tem os fundamentos do Kardec para a gente seguir. A gente sabe o que a gente tem que fazer e não. Naquela época, não. Então eu fico pensando até onde a gente pode condenar as meninas, apesar de que elas ouviam, mas elas só entenderam que elas deveriam ouvir o guia delas com mais serenidade, né? E também as limitações do conhecimento e as referências na época. O que elas tinham? Né? Elas eram pobres, de repente elas estavam... Tem uma situação que a Kate, ela foi morar com várias famílias muito abastadas na época. E todo mundo queria essa menina com ela. Você estava ali com ela, fazia as perguntas, as respostas vinham. Imagina os ganhos que as famílias tinham, todas as famílias endinheiradas. Era uma falta de conhecimento, de responsabilidade. Elas foram tomadas por isso. Não estou passando a mão na cabeça, mas eu estou justificando que também era difícil para elas. E, para a gente aqui, o que a luz nos guia? Sobre a mediunidade ostensiva, ela é exclusividade de um bom médium? Não. A gente conhece médiums ruins que têm uma mediunidade fora do comum, tá? Mas qual que é a diferença? Quem é que está ali? Quem que vai sintonizar? Espíritos elevados, espíritos decaídos? O que a gente vai ter? Se a gente trabalhar direitinho, a gente vai ter coisa boa com a gente, sempre olhando e vigiando. Elas ali, né? Então fica essa lição aí pra gente, que a mediunidade ela não é exclusividade do bom ou do ruim médium, né? Bom, o triste fim das irmãs, muito triste. Os últimos anos foram de muito sofrimento para elas. Elas tentaram retornar para as apresentações, mas não tiveram sucesso. Quem que ia dar atenção para alguém que tinha feito tanta coisa e falou mentira? Eles falavam, acabou, já era. Alcoólatras, com vícios, pobres,
sem ninguém que estava junto com elas até então, porque você entra na desgraça, o pessoal cai fora. Quem que fica com você? Né? Você conta nos dedos, a galera some mesmo, ninguém fica com você. Caiu em desgraça, o pessoal sumiu, não tinha mais apoiador. Elas viveram de caridade de terceiros até o desencarne delas, que não foi muito longo, não. Elas morreram jovens. Falando rapidinho da Kate aqui, os últimos anos de vida dela. Ela foi patrocinada por um banqueiro que a mandou lá para a Europa, né? Ela fez lá umas apresentações. Lá ela encontrou o marido dela, o Henry. Ele era advogado, ela teve as duas filhas com ele, né? E quando ele desencarnou, ela voltou para os Estados Unidos e foi morar com a Meg. E a Meg, ela se casou com o Elisha Kane, o cara era um puritano. E ele acreditava que as comunicações eram uma fraude. Imagina, se ele era puritano, não é difícil de imaginar isso, né? O Kane acusava a Leia de estudar as irmãs. Será que não foi aí que começaram as brigas? Ó, ela está explorando vocês, se vocês fazem atividade, aí ela não faz nada, ela está ganhando. Né? Então, de repente, foi aí. Eu não consegui localizar essa informação, então eu não posso confirmar para vocês, mas pelo que eu entendi, foi ele que botou uma pulguinha atrás da orelha das meninas. Quando ele morreu, em 1858, ela se tornou católica, e pelo que eu entendi, de forma fervorosa. As meninas desencarnaram, a Kate em 1892 e a Margarete em 1893. Bom, essa é a história das meninas. Né? É uma história tanto, não dá para passar inerte. E eu não conhecia. O que a gente entende como legado dessas meninas para a gente? A mediunidade que elas trouxeram para o mundo foi o centro das atenções do mundo. Elas conseguiram trazer a mediunidade como centro das atenções. Todo mundo falava nisso naquela época. Não existia nada disso antigamente. No máximo, acho que tinha, bem lá atrás, né, as bruxas que eram queimadas e tudo mais. O resto era a religião ali, né, quadradinha, toda certinha, e chega essas meninas colocando tudo ali para quebrar. Né? Bom, elas instigaram investigações científicas. Elas conseguiram provar que era verdade o que estava acontecendo com elas. Não era uma fraude, né? A gente sabe, mas não era uma fraude, uma coisa assim impressionante. Elas inspiraram movimentos, elas inspiraram sociedades do estudo, mesmo com todos os contratempos. Tudo que elas plantaram se edificou, não da forma plena, mas a sementinha edificou o que a gente tem até hoje. Por quê? Isso tudo que aconteceu com elas serviu também de base para o Kardec. Também serviu. Por quê? Começou esse burburinho, o negócio foi espalhando. Foram princípios que fundamentaram o Kardec. Bom, falando ainda que a gente tem como legado, né? Que a gente tem que ter estudo e educação na prática mediúnica. Olha o que aconteceu com as meninas. A gente não pode vacilar. Precisa tomar cuidado. Por quê? Se a gente não servir ao próximo, se a gente não entender que o que a gente tem não é um poder super especial, é algo que nos foi dado, a gente não pode cobrar. Algo que não nos foi dado, a gente não cobra. E isso serve para servir aos próximos, né? Porque senão você vai ficar preso à sua própria limitação. E o desenvolvimento eficaz da faculdade e a divulgação da doutrina espírita, ele vai acontecer se você seguir esses passos. Você não pode simplesmente fazer o que você está achando. Mais do que isso, que é o mais importante, se você seguir a vivência de Jesus, do Evangelho de Jesus, você não erra. Porque se você seguir Jesus, aonde a gente cai? Sem caridade, não há salvação. A partir disso, você já não vai fazer um monte, né? Só que ninguém falou para isso para elas lá atrás. Então, alguns pesquisadores espíritas, e também não é unanimidade que as irmãs Fox sejam o berço do espiritismo. Isso é muito relativo. E vai também de cada um. Né? Alguns estudiosos, inclusive, desencorajam o estudo mais profundo das irmãs. Não, olha, né? Um monte de coisa errada. Mas a gente tem que reconhecer a relevância desse ocorrido. É muito grande, é muita coisa. E fica uma lição muito importante. As suas experiências ensejam que a perfeição, ela não é necessária para causar um impacto significativo e transformar o mundo. Gente, a perfeição. Jesus não era perfeito? O cara era perfeito. A gente crucificou o homem, gente. A gente fez ele sangrar até a morte. A gente bateu nele. A gente. E elas que não eram Jesus Cristo? Imagina. Só que elas não eram perfeitas. Precisa ser perfeito para transformar o mundo?
Né? Fica essa pergunta aí. Bom, aqui tem um videozinho do Chico, quando ele está em Nova York, em 1965. Acho que ele não vai... Não vai rodar aqui. Não roda muito. Mas é só ele visitando o túmulo das irmãs, da família Fox, quando ele estava lá em Nova York, em 1965. Eu coloquei aqui só para ambientar mesmo o que significou tudo isso no universo, né, do Espiritismo. O Chico foi lá visitar, né? Então, peraí, por que ele foi até lá? Aí, nas minhas pesquisas aqui, eu não sabia. A Rosa até comentou comigo, vai ter um filme, eu não estava com essa informação. Gente, os mesmos diretores de O Nosso Lar, vem aí o filme As Irmãs Fox. E ele vai estrear, acho que no começo de 2025. Eu não tinha essa informação. Eu achei extraordinário. O diretor do Nosso Lar, que é um sucesso absoluto, quanta informação o Nosso Lar levou a pessoas que não tinham conhecimento da doutrina. Então, o que a gente imagina que vai acontecer com esse filme? Eu vou no cinema assistir. Nossa, eu fiquei super ansiosa. Eu achei muito legal. Curiosidade sobre o filme. As atrizes, elas são, eu não tenho certeza se elas são americanas, mas elas não são brasileiras. Tem 2 brasileiros envolvidos no filme, mas é uma produção internacional. Como o Chico queria, né? Ele queria tanto que as obras virassem filme, porque agora, gente, é massivo o negócio, né? É divulgação. Muita gente está chegando até o Espiritismo por conta do Nosso Lar e outros tantos vídeos que a gente vê na internet que chegam até a gente de uma forma muito fácil. Não tinha isso antigamente. A gente tem que agradecer muito esse mundo que a gente vive hoje. O que as irmãs Fox viveram não foi fácil, não. Bom, aqui tem uma bibliografia, tem um monte de vídeo que eu assisti. Se alguém tiver interesse, eu posso passar. Tem umas partes, alguns livros aí também. E termino por aqui. Agradeço a todos e desejo a todos uma boa noite. Que Jesus esteja com